Bom dia! Graça, paz e bem, da parte do Senhor Jesus Cristo, a todos e todas. É um tempo sempre especial para mim e me vejo sempre muito atravessado por esse compromisso de trazer a mensagem do Senhor para todos vocês. E faço isso com muito temor, com muita responsabilidade. Muito engraçado que 15 anos pregando praticamente domingo a domingo, a adrenalina está sempre, né, no seu máximo, né? Eu acho que isso faz parte, né, da nossa jornada e é muito especial também sentir essas emoções, porque se não tiver isso também, né, aí parece que tem algo errado. Então, eu estou muito feliz, de fato, de poder compartilhar com vocês uma mensagem para reflexão e para reflexão da nossa jornada. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. Você que está em casa e nos acompanha pelo YouTube ou Spotify, na verdade, onde você estiver, em que lugar você estiver e qual tempo você estiver, que essa mensagem chegue a ti, chegue ao seu coração, que possa servir como um impacto de transformação, porque é um pouquinho do que a gente está querendo desenvolver aqui como comunidade e enquanto comunidade, que esta esfera de amor alcance a ti e que você também possa ser uma missionária, um missionário do Senhor. Que você possa compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares para que outras pessoas sejam impactadas. Fico muito feliz de falar com pessoas tão distantes, né? De repente, a gente está num auditório aqui que é razoavelmente pequeno, mas quando eu chego no domingo e vejo views assim, tipo 300, 400 views, eu falei, meu Deus, se toda essa gente chegasse aqui, nós teríamos que alargar as estacas. Só quem é crente antigo sabe o que eu disse. Todos acharam? João 21? João 21, versículo 4 diz assim: Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, você tem algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Até aí. Feche seus olhos e abra o seu coração para esse tempo e para esse momento. Consagre o seu coração e mente nesse processo de aprendizado que estamos debruçados nessa manhã. Senhor, te louvamos, exaltamos pela tua presença, exaltamos pela presença do teu Filho Jesus e pela manifestação do sopro, da ruá divina no meio de nós. Que a sua graça nos envolva, nos impacte e faça com que tudo que ouvimos aqui seja resultado de aprendizado. Que as tuas mãos sejam colocadas sobre o nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a viver pela fé. Ensina-nos, Senhor, a buscar constantemente a sua vontade. Amém. Bom, Deus está empenhado nos movimentos de justiça. Deus está empenhado nos movimentos de amor. Deus está empenhado nos movimentos de libertação. Nós passamos pela Semana Santa. Estamos ainda com o coração conectado a essa reflexão da Páscoa. A Páscoa traz para nós muitos aprendizados, o movimento da Páscoa de Jesus, e nós compreendemos isso, sabemos como Deus se projetou ao longo da história
e como nós conseguimos discernir a manifestação de Jesus em cada tempo, em cada momento. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, na revelação do Cristo, nós conseguimos compreender qual eram as suas intencionalidades, a sua expressão para o mundo. E algo que nos impacta é que ele está sempre empenhado em se colocar à disposição dos movimentos de libertação. Deus está sempre empenhado em se colocar à disposição dos movimentos de graça, de amor, de harmonia, de alinhamento das nossas relações, né? E isso vai fazendo com que nós nos tornemos pessoas transformadoras, né? Porque somos transformados, somos impactados por essa transformação. Só quem de fato foi transformado por Cristo Jesus, só quem de fato o conheceu, se aproximou de Jesus e foi, influenciado por ele, tem a possibilidade de influenciar, no amor e na graça outras e outros. É muito especial saber desse movimento e entender que todos nós vivemos por tempos e por processos que são repletos de desafios, passamos por tempos e processos repletos de incertezas. Esses desafios e essas incertezas fazem parte do nosso cotidiano. No entanto, como cristãos e cristãs, nós temos a graça e a convicção de saber que a morte não tem a última palavra. Temos a graça e a convicção de saber, não só de saber, mas de dizer diante da morte ou de todos os processos de morte que eles não têm a última palavra. Porque Jesus tem a afirmação absoluta para a nossa fé. Ele venceu a morte. E a vitória sobre a morte nos deu esse lugar de livre acesso para que nós possamos continuar a nossa jornada. E diante disso agradecemos a Deus porque reconhecemos em Jesus o autor da vida. Reconhecemos em Jesus a oportunidade de transformar o nosso cotidiano num gesto do esperançar, de fazer com que a nossa esperança seja atributo das nossas ações. E essas ações nos remetem a um processo também de recomeços. Recomeços, Rafa? Você sabe a minha idade? Sabe a minha história? Sabe quanto tempo eu estou nesse caminho? Talvez eu não saiba. Talvez eu saiba um pouco de mim. Talvez eu nem saiba tudo de mim mesmo. E ainda tenho que fazer esse reprocesso de fazer uma análise da minha jornada, das minhas expressões, da forma como eu tenho me relacionado com os meus pares, com os meus amigos, com os meus familiares. Mas esse processo de reconhecimento e também de recomeços faz parte da fé cristã, faz parte desse nosso movimento. E ele precisa ser não só identificado, mas ele precisa ser constituído em nossa história, em nossa jornada, mesmo que atravessemos um dia mau. Mesmo que venhamos atravessar tempos difíceis. A vida, ela é como um oceano. E o oceano, ele é um mistério, né? Eu não sei se você já fez essa reflexão diante do oceano. Ele é um mistério. Lembro que na minha última viagem, quando a gente pegou um barco para atravessar uma parte do oceano, assim, eu olhei, era 5 horas da manhã, não conseguia ver nada na janela, assim, sabe? Tudo escuro. Eu sabia que na minha volta só tinha mar. E eu falava, meu Deus, guarda esse barquinho aqui, né? Me livra dos enjoos. Mas esse cenário faz com que a gente faça uma certa similaridade com a nossa vida. A vida é um oceano, e um oceano imprevisível. Ele pode, em algum momento, ou de alguma maneira, nos surpreender. A vida é assim, imprevisível.
ela pode trazer para nós as suas surpresas, ela pode trazer para nós algumas mudanças que são repentinas. E isso, claro, nos provoca, isso nos deixa nos deixa com medo. E mesmo nesse processo de dificuldade, muitas vezes nós levamos a nossa fé em xeque. Quando nós passamos pela adversidade, nós deixamos a nossa fé em xeque. E como a nossa fé se abala? Nós observamos que o que nos enfraquece pode ser quando observamos as nossas escolhas e nos identificamos como pessoas frustradas diante daquilo que nós escolhemos. Então, a fé nos leva a questionar as nossas escolhas e a fé também nos leva, infelizmente, a questionar até o próprio Deus. E esse é o lugar, talvez, mais trágico do processo. Porque enquanto nós estamos questionando a nossa fé, enquanto nós estamos questionando os processos e as nossas decisões, as coisas ainda estão num processo ainda de tentar reorganizar as nossas emoções. Mas duro é saber quando nós chegamos naquele lugar em que nós questionamos até mesmo Deus. E é muito comum a gente atribuir os nossos problemas, as nossas adversidades, a um castigo de Deus. Eu não sei se você já ouviu isso, não sei se você já disse isso, mas em muitos cenários religiosos, Deus é um grande agente, né, mau, que nos castiga porque fizemos ou deixamos de fazer determinadas coisas. Esses perigos nós corremos porque fomos atravessados por alguns ensinos equivocados a respeito de Deus. E nós precisamos nos atentar a isso. Se você está passando por um tempo difícil, se você está passando por um momento difícil, você pode sim, não tem problema questionar a sua fé, porque nós questionamos a nossa fé. Eu, pelo menos, faço esse questionário, esse autoexame sobre a minha fé, ou sobre como eu estou conduzindo a minha espiritualidade no cotidiano. Também faço análise sobre as minhas escolhas, mas diante de Deus, eu só consigo enxergar um Deus amoroso. Um Deus que sempre quis ser para cada um de nós um parceiro de jornada, um amigo fiel, que permanece ao nosso lado, nos dando a orientação e a possibilidade, né, de conduzir a nossa vida no melhor caminho possível, sempre contrapondo as adversidades. No entanto, o Evangelho da Graça nos ensina o que está em 1 João capítulo 4, versículo 18, que diz que no amor não há, quem se lembra? Não há medo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Olha aí. O medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha que versículo pequeno e tão potente, falando a respeito dessa abertura, né? de diálogo, de conversa que nós estamos tendo aqui. O que João está dizendo, né, nesse trecho da sua carta é quase dizendo assim, se você acha que no tempo da adversidade, né, o fruto da dor, do sofrimento é castigo de Deus, você está equivocado. Você está equivocado. Se você acha que quando passa por adversidade é fruto de um castigo divino, você ainda não compreendeu Deus. E ele vai além, ele diz que você não está aperfeiçoado no amor. Você não está aperfeiçoado no amor, ou em outras palavras, você não conseguiu se debruçar ou identificar a força, né? E a grandeza do amor de Deus, que nos conecta, né? Que nos move e que está sempre à disposição e sempre buscando nos dar cuidado. O amor de Deus que nos fortalece. É o amor de Deus que não nos deixa com esse senso de desamparo.
O amor de Deus, não dá para você colocar castigo e amor na mesma frase. Punição e amor na mesma frase. Não. Se Deus é amor e mais, né? Porque Deus, nesta compreensão de atributo, é olhar para Deus como amor e olhar Ele como esse elemento completo, né? Nós acessamos amor, mas Deus é amor. É o amor, né? Na sua potência máxima. Então não cabe castigo, não cabe processos de opressão, linguagens de opressão dentro de uma esfera em que só existe amor. E Deus, sendo amor, quer proporcionar para nós todos aqueles cuidados que nós necessitamos. O amor de Deus nos fortalece. E mais, nos fortalece para que nós possamos enfrentar o dia mal. Nos fortalece para que nós possamos estar capacitados em vencer também o mal, em vencer também as dificuldades, em vencer as nuvens carregadas, né, em passar as tribulações. Deus está sempre nos colocando nesse lugar amoroso e saiba, Ele não nos pune. Ele não nos pune. Não se sinta castigado por Deus em nenhum momento. Porque estar castigado ou se sentir castigado por Deus é entender que você ainda não está aperfeiçoado no amor. Então, se você sentiu, né, em algum momento nesse lugar de tensão, olhe para Deus e fala: Senhor, me aperfeiçoa no seu amor. Me agarra nos seus braços. Não me faça, Senhor, ter medo. Assim como Isaías, né, que disse para o Senhor com medo: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador e habito no meio de pessoas com lábios impuros. Olha o medo. Afasta-te de mim, porque se o Senhor se aproximar, eu vou ser castigado, eu vou ser fulminado. Isaías. Mas a primeira resposta de Deus para Isaías e para todos aqueles que disseram dessa maneira com Deus é: não temas, não tenha medo. Não tenha medo, porque o amor de Jesus chegou para cada um de nós. Compreendendo o amor, nós vamos para um segundo processo, que é fortalecer a nossa fé. A nossa fé que muitas vezes é abalada por conta dos processos de adversidades que passamos. Mas como ter uma fé inabalável? E a Bíblia está repleta de histórias. E é óbvio que eu não vou contar todas as histórias, mas você pode chegar na sua casa lá e abrir pelo menos o livro dos heróis da fé ali, né? Que tem o livro de Hebreus, onde você vai encontrar histórias de homens, mulheres, que tinham uma relação com Deus tão profunda e que foram listados, né? Ou tiveram seus nomes na lista dos heróis e heroínas da fé. É nesse lugar que nós identificamos que estas pessoas também não tiveram uma vida fácil. Passaram por tribulações, por dificuldades, passaram por adversidades. Mas a fé que eles tinham com Deus, a relação que eles construíram com o Eterno, fez com que eles passassem por essas adversidades e seguissem adiante. E mais, né, foram premiados em estar nesse lugar de honra, que é ser lembrado como homens e mulheres de fé. Mas essa lista ela não está fechada. É para mim, é para você, é para todas e todos. Nós queremos participar dessa lista e compreender que a nossa fé agora está sendo fortalecida no ambiente da relação que nós estamos construindo com o Criador. No ambiente da relação que nós estamos construindo com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se você se identifica com a sua fé abalada, não se preocupe. É natural que isso aconteça, porque as adversidades estão aí para isso. Se você fala: poxa, eu sou cristão e estou passando por dificuldade. Bom, ser cristão e cristã não te limita, não te tira, não te dá nenhum privilégio nesse sentido. Todos nós vamos passar por algum tipo de dificuldade e por algum tipo de adversidade. Talvez o único privilégio e maior é que nós, né, estamos colocando o nosso coração à disposição de uma relação com um Deus que pode nos livrar dessas dificuldades.
E se Ele não nos livrar, nós certamente estaremos com Ele em todo tempo, em todo momento, ainda que seja no tempo de dificuldade. Deus estará ao nosso lado. Não haverá mais nenhum senso de desamparo. E como é bom ter alguém por perto, seja num leito ou seja na festa. Como é bom ter alguém ao nosso lado, e nós temos. O Senhor não nos deixa, o Senhor não nos desampara, e isso deveria ou deve ser um motivo de fortalecimento da nossa fé, meus irmãos. Então, perceba, a fé não é ausência de adversidade. A fé é a perseverança. Mesmo em meio às adversidades. Fé é perseverar, é continuar, é não se acovardar, não fugir, não se esconder. Mas fé é enfrentamento, é ir adiante. E na consciência agora que você não está sozinha, que você não está sozinha, mas que o Senhor está ao nosso lado, o Senhor está permanente nesse processo. É continuar acreditando. Mesmo em tempos desconfortáveis, continue acreditando. No texto que nós lemos, os discípulos estavam todos ali reunidos, em meio a um dia mau. Mas eles estavam pescando. Quem mora no interior sabe que quando a gente está estressado, né? Quando eles estão estressados, a primeira coisa que eles fazem é ir pescar, né? Então, a pescaria tem alguma coisa aí que a gente precisa saber, né? Eu ainda não manjo desse rolê aí, não. Mas deve ter algum mistério aí, né? Mas, brincadeiras à parte, nós estamos falando de pessoas que conviveram com Jesus. Nós estamos falando dos discípulos que caminharam com Jesus por um longo tempo e que tiveram uma notícia trágica. A notícia era que Jesus havia morrido. E a morte de Jesus não é só a morte de um amigo, não é só a morte de um familiar, de alguém próximo. A morte de Jesus é a morte também do sonho, das expectativas daquelas pessoas, daqueles discípulos. Então, eles estavam ali desolados, eles estavam ali se sentindo desamparados, impotentes, porque não conseguiam mais olhar para o futuro sem a presença de Jesus. Todas as expectativas estavam postas em Cristo Jesus. E agora ele havia morrido. E agora, o que faremos? Provavelmente Roma vai vir atrás de nós. Assim como Jesus morreu da maneira horrível, nós também seremos fulminados e atravessados por esse sistema. Estavam com as suas expectativas tão ruins, tão prejudicadas, que Jesus aparece na orla. Acena a eles, conversa com eles, e eles não identificam Jesus. Como é que a gente não identifica uma pessoa que estava no nosso núcleo de relação diário? Incrível isso. Adversidades. Nos cegam. Nos tiram a possibilidade de discernir Deus perto. Algo muito importante para o nosso aprendizado. Sempre quando você se sentir, ou melhor, né? Sempre quando você sentir que Deus não está, estou me sentindo sozinha, estou me sentindo sozinho, Deus não está aqui, Deus não me visita mais, Deus parece longe, não sinto mais a sua presença, sabe essas falas? Não significa que elas são reais, porque Deus sempre está perto. O que nos afasta de Deus, ou o que nos afasta da percepção que Deus está perto, é os nossos pecados, é a nossa consciência, é a nossa falta de percepção e muitas vezes a forma como nós alinhamos o nosso olhar. Não dedicamos mais a Deus e a relação que estamos construindo com Ele, e estamos dedicando o nosso olhar às adversidades, ao tempo de dificuldade, né, aos processos, né, que nos recorrem medo.
E o medo faz o quê, meus irmãos? Nos afastam de Deus, ou nos afastam da percepção que Deus está perto. Ok? Talvez você se identifique com os discípulos. Talvez você se sinta identificado com essa sensação de desânimo. Talvez você se sinta identificada com essa sensação de incapacidade de seguir em frente. Se sinta fragilizada. Porque quando nós nos encontramos nesse lugar, nessa noite escura da alma, de solidão, e não é de solitude, é de solidão, senso de desamparo, quando a nossa alma está machucada, amargurada, é importante nós nos atentarmos a não nos culpar nesse momento. Sabe quando a gente está amargurado, se sentindo só? Pare de se culpar. Saia do lugar da culpa. Fica se culpabilizando pelos processos, pelos problemas, pelas coisas que deixou de fazer ou que fez, sabe? Saia desse lugar. Saia também do lugar de condenação, de ficar se martirizando, se machucando, se ferindo, sabe? Se julgando. Saia desse lugar. Não fique se culpando, não fique se condenando na noite escura da alma. O que nós devemos de fato afirmar, ou nos afirmar, é como seres corajosos diante da penumbra. Coragem diante do mal. Coragem para compreender que Deus não desistiu de nós. Coragem para compreender que Ele está ao nosso lado, nos dando fortalecimento, e basta a gente buscar essa sensibilidade. Porque no meio da penumbra haverá iluminação para a nossa consciência, lâmpada para os nossos pés. A fé, ela vem para transformar o nosso coração. A fé em Jesus. A fé vem para nos dar força. Vem para nos fortalecer para o enfrentamento das adversidades. E olha quantas vezes eu falei essa palavra, adversidades. Né? E falo, meus irmãos, porque ela está posta. Eu tenho algumas dificuldades e algumas adversidades que a gente depois pode até conversar e compartilhar para orar junto. E eu sei que você também tem as suas adversidades. Eu sei que no meio do caminho algumas pedras, né, apareceram. E sei que nós podemos juntos e juntas, enquanto comunidade, enquanto igreja, estender a mão e orar uns com os outros, para que a nossa jornada seja mais leve. Porque identificar Cristo ao nosso lado é identificar o nosso irmão e a nossa irmã. É identificar os nossos pares como presentes nessa jornada. Não caminhe sozinho, mas olhe para a igreja como esse instrumento de fortalecimento da nossa fé. Olhe para cada uma dessas pessoas que estão aqui como, né, pessoas que são parte do processo de reabilitação, né, da nossa estrutura emocional. Porque é no abraço, é na conversa, é no tempo de qualidade, é na possibilidade de ouvir uma oração, de receber, sabe, um aconchego, né? Um sopro de Deus, um sopro divino a partir da fala, dos diálogos que nós vamos desenvolvendo aqui. Essa é a nossa espiritualidade, é isso que nos resgata para a vida, é isso que nos coloca de pé, é isso que nos faz erguer, meus irmãos. E nós precisamos dedicar o nosso tempo para isso. Não fuja do ambiente da comunidade, mas se coloque à disposição de viver ou de revivê-la, né? Porque às vezes também você chegou aqui com uma experiência de comunidade horrível. Talvez você chegou aqui com uma experiência do ser igreja péssima. Mas o que Deus está fazendo para nós é nos dando uma oportunidade de tirar a nossa atenção daquilo que nos cega da sua presença. Jesus olha para o barco, fita, né, o seu olhar e proporciona o seu diálogo, a sua voz aos discípulos. E aí, tem comida hoje? Conseguiram pegar algum peixe? Estou com fome. Vamos fazer um café da manhã?
Imagina os discípulos lá do barco falando, ei, quem é esse chato, essas horas? Quem vai falar com ele? Já estamos aqui, tentando já há um bom tempo. Hoje o mar não está para peixe. Hoje o mar está difícil. Hoje a dificuldade é grande. Hoje está faltando recurso. Hoje eu acho que não vai ter alimento para o café da manhã. E Jesus diz, olhe para o outro lado. Jogue a rede para o outro lado. Ou seja, mude a perspectiva. Pare de colocar o seu olhar e a sua atenção para a dificuldade, para a adversidade. Volte o seu olhar para o novo. Dê uma nova oportunidade para o novo. Por exemplo, se você chegou aqui com essa perspectiva de uma relação comunitária, com um ser igreja abalado, saiba que Deus pode te dar uma nova oportunidade. Dê uma nova oportunidade para esse espaço. Dê uma nova oportunidade para essas relações. Venha ser igreja com a gente. Venha ser igreja, ou melhor, não venha ser igreja. Venha ser igreja com a gente. Porque a igreja se faz se faz junto, se faz na partilha, se faz com mãos dadas. Igreja não é para a gente chegar, receber e ir embora. Não, igreja é para a gente chegar, receber e compartilhar. Porque quando eles lançaram a rede, o café da manhã não era só para os discípulos e para Jesus. A Bíblia relata que eles lançaram do outro lado, em João 21, versículo 6, lançaram a rede do outro lado do barco, e o que eles encontraram? Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Deus faz essas coisas. Você chega na escassez de recurso, na escassez emocional, relacional, na escassez de força física, mental. E Jesus fala, volte-se para o outro lado. Mude a perspectiva. Não se ancore nas limitações do cotidiano, da vida. Dê oportunidade para o novo. Dê oportunidade para novos relacionamentos e se permita ser também um bom relacionamento para os seus pares, para os seus afetos. Assim como Jesus incentivou os discípulos nesse lançar a rede para o outro lado do barco, Ele nos desafia a tentar coisas novas. Ele nos desafia a sair da nossa zona de conforto. Jesus é sempre essa pessoa que nos tira da zona de conforto e nos coloca na zona de confronto. Rafa, é isso que Jesus faz? Jesus nos coloca na zona de confronto. Nós vamos diante da dificuldade, diante das adversidades, diante do dia mau. Nós vamos diante das nuvens carregadas e nós dizemos, o Senhor está comigo. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, a sua capacidade de ferir? Nos levantamos, erguemos a nossa face diante do Senhor e reconhecemos a sua graça, iluminando a nossa consciência. E diante da adversidade dizemos, não há mais força que venha para nos abater, que venha para nos limitar. O Evangelho de Cristo não nos coloca num ambiente de acomodação, não é para acomodados. O Evangelho de Cristo não é para a gente acomodada, o Evangelho de Cristo é para a gente disposta a agir. O Evangelho de Cristo é para a gente disposta a fazer uma diferença no mundo. O Evangelho de Cristo é uma provocação para nós. Sair da zona de conforto e nos colocar na zona de confronto para que nós possamos atravessar o dia mau. Por que tem tanto mal no mundo? Não é porque Deus está agindo, é porque a gente está muito parado. Por isso é importante estar aqui, no próximo sábado, para a gente conversar ou para nós termos conversas difíceis.
mas conversas que vão ser esclarecedoras para a nossa fé, para a nossa jornada e para as nossas relações, num ambiente de Jesus, porque Jesus está empenhado nos movimentos de libertação. Liberte-se, liberte a sua consciência, liberte o seu coração de todas as amarras e viva de fato a excelência do reino de Deus. Agora, se você está à procura de uma religião que te traga uma experiência confortável, aí eu falo para você que eu não recomendo o cristianismo. Eu não recomendo ser cristão. Porque a experiência do ser cristão é a experiência do desconforto. E eu estou desconfortável com a situação das nossas crianças no nosso país. Eu estou desconfortável com a situação dos nossos idosos na nossa cidade. Eu estou desconfortável com as pessoas que estão sofrendo e com dificuldade de acesso à saúde pública. Estou desconfortável em ver os nossos governantes mais preocupados em fazer jardim e tapar buraco do que cuidar das nossas escolas, cuidar da educação dos nossos filhos e nossas filhas. Estou preocupado com os nossos governantes que estão aumentando os seus salários e estão diminuindo os salários dos nossos professores e professoras. Eu estou dando alguns exemplos para você, porque essa é a minha preocupação. E esse é o motivo da minha oração, ou tem sido o motivo da minha oração. E orar, bom, a palavra já diz, oração, né? É ação. Não é só ficar falando, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus. Não. É, Senhor Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui. Usa a mim. Porque Deus usará os seus filhos e filhas, porque Ele está empenhado também a construir uma jornada de relação comigo e contigo, de parceria. Deus está procurando parceiros e parceiras, gente para caminhar, gente para ir além. O Evangelho de Cristo implica para nós e provoca, ele resulta numa disposição de vida, numa disposição de ação, ou numa predisposição para a ação. Tente outra vez. Saia desse estado de paralisia existencial. Não se aprisione na escuridão ou na noite escura da alma. Não se perca. Mas se coloque à disposição, coloque coisas novas para a sua vida. Sabe? Se permita para o novo. Dá medo também, né? Viver coisas novas. Eu sei que dá. Mas se desconecte do medo. E se permita para o novo, porque Deus está fazendo novas todas as coisas. Que nós possamos sair daqui em pé, né, na atitude, eretos, na atitude. Que nós possamos nos levantar e agir, buscando sempre o novo de Deus. O novo de Deus para essa ação, para esse posicionamento. Mas também encorajados a confiar na providência que Deus tem para cada um de nós. Sabe? Confia no Senhor. A gente confia mais no problema. Ah, não vai dar certo, não vai dar certo. Isso é confiar que não vai dar certo. Do que confiar que Deus está ao seu lado e vai proporcionar, né, todas as providências que você necessita para atravessar esse mar alto. Ele está conosco, diante de todas as coisas, em todo o tempo e em todo momento. Que Deus nos abençoe e que Deus nos capacite para uma vida de fé, para uma vida de coragem. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar contigo antes da gente se encerrar, porque quero que você ore com esse coração que confia na providência do Senhor. Um coração que se lança na direção dos desafios, sabendo que Ele está conosco para todas as coisas. Para o que der e vier. Amigo para todas as horas.
compreendendo que o Evangelho de Cristo implica em cada um de nós, provoca as nossas vidas e resulta nessa disposição para uma ação de cuidado, de aprendizado, de luta. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos. Aqueles e aquelas que chegaram aqui com uma sobrecarga, se sentindo num dia mau, difícil, que têm passado por processos que parecem não ter a resposta que gostariam, e que estão com as suas perspectivas abaladas, fragilizadas. Senhor, visita-os. Visita-os, Senhor, nesse momento e conforta esse coração, dá a capacidade de respirar, de reerguer, de estar ereto, firme, forte, relutante ao mal e disposto à benevolência que Deus transforma e manifesta em nosso cotidiano. Ajuda-nos, capacita-nos para viver uma vida de fé e de coragem, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de todas e todos. Sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Saiam daqui com um sorriso novo no rosto e com a sua fé na esperança que há um novo lugar, com uma nova expectativa, com novos desafios, mas com novas possibilidades de paz, amor, bem e justiça. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.